O Bem Amado, escrito por Dias Gomes em 1962 e adaptado em várias versões, como livro, peça e novela televisiva, desenvolve-se em um momento histórico do Brasil marcado por grande tensão social e política. A narrativa reflete o contexto dos anos 60, quando o país passava por conflitos ideológicos intensos entre o crescimento dos movimentos de esquerda e o temor do comunismo, que culminaram no golpe militar de 64. Esse cenário de polarização e repreensão é importante para entender a trama da obra. O período dos anos 1960 e 70 no Brasil foi de instabilidade, com o regime militar que utilizou a censura, a perseguição política e outras formas de controle para manter-se no poder. O autor Dias Gomes cria uma história que se passa em uma cidade fictícia chamada Sucupira, mas que, de modo alegórico, reflete as realidades políticas e sociais brasileiras da época. Gomes usou o enredo para criticar a corrupção, a hipocrisia e o clientelismo político, comuns na política brasileira. Na trama, o personagem central, Odorico Paraguaçu, é o prefeito de Sucupira e representa o arquétipo do político corrupto e populista. Ele busca construir o primeiro cemitério da cidade, um projeto que deveria beneficiar a população, mas que na verdade sirva apenas aos interesses políticos dele próprio. Odorico manipula o povo, usa o poder para ganhos pessoais e emprega práticas de coronelismo, uma política típica de favorecimentos e trocas de favores muito comum no Brasil rural da época. Esse retrato reflete o descontentamento social com os políticos e a sensação de falta de ética, algo que aproximava o povo da época da realidade ficcional de Sucupira. Compreender esse contexto histórico e social é fundamental para situar a narrativa, pois o Bem Amado utiliza uma política satírica para criticar não apenas uma figura isolada, mas toda uma estrutura de poder. Ao entender o contexto da época, o leitor ou espectador consegue captar o humor, a ironia e as críticas que Dias Gomes dirige à sociedade brasileira. E percebe que Odorico Paraguaçu representa uma série de políticos brasileiros e não apenas um personagem cômico. A obra ganhou relevância histórica porque, mesmo décadas depois, ainda dialoga com questões políticas do Brasil, como o populismo, o clientelismo e os desvios éticos, características que permanecem no cenário político nacional. Assim, a compreensão desses contornos históricos e sociais permite uma leitura mais rica e crítica da obra, revelando o quanto o Bem Amado reflete as estruturas sociais do Brasil até hoje. A obra O Bem Amado, de Dias Gomes, é uma das grandes contribuições da dramaturgia brasileira para a compreensão das dinâmicas sociopolíticas do Brasil. Ela consegue capturar de maneira satírica e crítica os aspectos fundamentais da política e da cultura brasileira, abordando questões como o populismo e a corrupção e a alienação social, temas que, lamentavelmente, permanecem atuais. A seguir, exploraremos algumas das principais contribuições dessa obra para compreender a realidade sociopolítica e a história brasileira. A obra construiu uma sátira ao coronelismo, sistema por quais líderes locais, chamados de coronéis, exercem poder quase absoluto em pequenas cidades e carregam sua influência para manipular as massas em benefício próprio. Odorico Paraguaçu, o protagonista, encarna esse tipo de figura política. Ele governa Sucupira com práticas clientelistas, oferecendo favores e vantagens a aliados e manipulando a opinião pública com promessas. Esse retrato é um espelho da realidade política do Brasil, onde o populismo e o personalismo são práticas que perpassam gerações e reforçam uma tradição de líderes que se colocam como salvadores, mas que na prática mantêm uma estrutura de dominação. Odorico representa um político disposto a tudo para consolidar seu poder, inclusive explorar as fragilidades e necessidades da população. A obsessão do prefeito por inaugurar um cemitério, mesmo que para isso seja preciso torcer para que alguém morra logo, evidencia o quanto o interesse pessoal se sobrepõe ao bem-estar público. Essa crítica expõe um aspecto central da cultura política brasileira, o desvio de recursos e a inversão de prioridades, onde as políticas públicas são usadas não para beneficiar a sociedade, mas para fins particulares. Dias Gomes utiliza o humor para revelar uma sociedade que, em muitos aspectos, aceita passivamente o abuso de poder e a manipulação política. Os cidadãos de Sucupira são em grande parte conformistas e facilmente manipulados pelo discurso de Odorico, uma característica que aponta para o distanciamento crítico e alienação da população diante dos problemas políticos.
Este retrato contribui para uma reflexão sobre a falta de participação ativa dos cidadãos na política e a importância da educação cívica para evitar tais práticas prosperem. O Bem Amado também toca em uma questão estrutural do Brasil: a dicotomia entre a modernização e a persistência de estruturas arcaicas de poder. Ao ambientar a história numa cidade fictícia, que simboliza qualquer pequena localidade brasileira, ainda marcada por estruturas tradicionais, Gomes evidencia o desafio de levar o Brasil a um desenvolvimento verdadeiro. As mudanças políticas e sociais esbarram constantemente em figuras e práticas que resistem a esse avanço, criando ali uma tensão entre o desejo de progresso e as forças que persistem no atraso. A obra transcendeu o teatro e virou uma novela de sucesso na televisão brasileira nos anos 70, impactando milhões de espectadores e marcando a cultura popular do país. Por meio da televisão, O Bem Amado tornou-se um espelho em que muitos brasileiros puderam ver, de forma quase caricatural, a realidade de suas cidades e líderes. Sua popularidade mostra como a arte pode promover uma consciência crítica, permitindo que o público reflita sobre os próprios mecanismos de poder que influenciam seu dia a dia. Em suma, O Bem Amado é mais do que uma obra de entretenimento. É uma ferramenta de análise crítica da política brasileira. Por meio de humor, ironia e uma narrativa envolvente, Dias Gomes faz uma denúncia contra práticas políticas que começaram a marcar o Brasil, como o clientelismo, o autoritarismo e a alienação social. Entender o Bem Amado portanto, compreender as raízes históricas e culturais de muitos dos desafios sociopolíticos enfrentados pelo país ainda hoje. No livro de José Murilo de Carvalho, o coronelismo é apresentado como um dos pilares da política brasileira, especialmente no período da Primeira República, que vai de 1889 a 1930. O autor explica como o poder local dos coronéis, grandes proprietários rurais que dominavam comunidades com base em sua riqueza e influência, configurou um sistema de clientelismo, onde favores e votos eram trocados por proteção ou benefícios pessoais. Esse sistema dificultou a democratização da política e impediu o exercício pleno da cidadania, já que os cidadãos estavam subordinados à vontade dos coronéis. Carvalho argumenta que, neste contexto, os direitos políticos e civis eram muitas vezes limitados a uma pequena elite, enquanto a maior parte da população rural permanecia à margem do processo político, sem voz ou sequer uma representação real. Odorico Paragaçu, o protagonista de O Bem Amado, é um retrato ficcional de um coronel moderno. Embora a obra tenha passado em um período posterior ao auge do coronelismo histórico, as práticas que ele encarna são herdeiras diretas desse sistema. Odorico mantém um controle de Sucupira por meio de promessas vazias, manipulação da mídia local como o jornal e a rádio e favorecimento aos aliados políticos. Ele era como o dono da cidade, centralizando decisões e mantendo o povo em uma posição de dependência. A construção do cemitério em Sucupira, que deveria ser um benefício coletivo, transforma-se em um símbolo de seu autoritarismo e de sua busca por perpetuar o poder. Assim, Odorico é um exemplo de como as práticas coronelistas não desapareceram, mas se adaptaram às novas configurações do Brasil. José Murilo de Carvalho analisa como o clientelismo se tornou uma prática consolidada no Brasil, especialmente durante a Primeira República, de 1889 a 1930. Nesse sistema, líderes políticos, geralmente coronéis ou elites locais, controlavam as comunidades por meio de redes de dependência. Em troca de apoio político, como votos em eleições, os cidadãos receberam favores, cargas políticas ou até mesmo bens materiais, o que enfraquecia a noção de direitos coletivos e universais. No contexto do clientelismo, a cidadania brasileira foi distorcida. Em vez de ser um conjunto de direitos e deveres, tornou-se uma moeda de troca, criando uma relação de submissão entre os cidadãos e líderes. O autor destaca que essa prática não apenas limitava o acesso à cidadania plena, mas também perpetuava as desigualdades sociais e políticas, já que os mais pobres dependiam dos favores dos poderosos. Em O Bem Amado, Dias Gomes personifica o clientelismo no próprio prefeito Odorico Paraguaçu, que usa sua posição de poder para garantir o apoio político. Odorico governa Sucupira com base em trocas de favores, empregando aliados políticos e manipulando a população por meio de promessas, como a construção do cemitério em questão. Em vez de pensar no bem-estar coletivo, suas ações são guiadas
por interesses pessoais e pela manutenção de sua própria popularidade.